Pode se sentar, sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui visitando a gente hoje pela primeira vez, sinta-se à vontade em casa. Eu sou o pastor Jonatas e vou compartilhar com vocês agora uma palavra. E nós estamos, como igreja, em uma série. Quem lembra aí o nome da série? Bam. Quem lembra o nome da série, gente? Pronto. Tem alguém inocente aí? Tem alguém inocentado, né? Inocente nem tanto, mas inocentados em Cristo, sim. E tem a galera do FX também que está animada aí, né? Glória a Deus. Vocês estão com ânimo ainda? Depois de 4 dias? Ou já está na reserva aí? Está se renovando, né? Glória a Deus. No final tem a notícia que vocês estão esperando aí, né? Glória a Deus. Mas até lá, vamos concentrar aqui. E no final a gente vai revelar aí quem foi que ganhou, né? As batalhas, enfim. Gente, na semana passada, na parte 1 dessa mensagem, caso você tenha perdido, a gente começou a falar um pouco sobre a criação, Gênesis, né? Lá no capítulo 1, principalmente, onde Deus ele cria o homem e como que Deus projetou o homem. Essa mensagem ou já está ou estará bem breve no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você não viu, quiser ver, basta você ir no YouTube, lá CNX Casa, e vai estar a ministração. Ou, se você viu e quer compartilhar com alguém, você pode fazer isso também pelo nosso canal lá do YouTube, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a continuidade, né? Esse jardim da inocência. A gente vai falar um pouco sobre como que Deus ele lidou com o pecado do homem, como que é a relação entre Deus e o homem com relação ao pecado também. Eu espero que faça diferença na sua vida, que você saia daqui mais convicto daquilo que você é, daquilo que Jesus fez sobre a nossa vida, amém? Vamos ler o primeiro texto, Gênesis capítulo 2, verso 8, e depois nós vamos ler já em sequência Gênesis capítulo 2, no verso 15 a 17. No verso 8, primeiro diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. No verso 15, vamos adiantar um pouco. A palavra continua dizendo assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e também cultivá-lo. No verso 16 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, diga comigo, livremente. Guarda essa palavra que é importante. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Verso 17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui tudo bem? A primeira coisa que a gente quer falar para vocês nessa segunda parte da série é que o amor de Deus na criação sempre foi um amor baseado em liberdade. Na verdade, a coisa mais importante para a gente pegar logo nesse início é que qualquer tipo de amor que seja do tipo de Deus, ele precisa ser baseado em liberdade. Como assim, pastor? Um amor que não tem direito de escolher não é um amor baseado em liberdade. Se você é obrigado a amar alguém, significa que você não tem o direito de escolher amar aquela pessoa. Consequentemente, alguém está te obrigando a amar. E o amor de Deus não é baseado em obrigação. O amor de Deus é baseado em escolha. Diga comigo, escolha. Então, essa é a primeira coisa para você pegar. Deixa eu só explicar um pouco mais o contexto, então, desse capítulo, desses versículos que a gente leu. A gente vê ali em Gênesis capítulo 2, verso 8, então, Deus colocando o homem, depois de ter criado todas as coisas. Deus fez tudo que existe no mundo, até aquela época, né? Em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia, depois que Deus fez tudo. Isso aqui já abre para a gente um ensinamento muito importante que a gente precisa carregar para a nossa vida hoje. Perceba que toda matéria-prima, ela veio antes do homem. Por exemplo, Deus já criou lá no Éden uma mesa para o homem sentar? Não, mas ele criou a madeira, sim ou não? Isso é só um exemplo, que tudo hoje que a gente tem foi criado por Deus, que se chama a matéria-prima. E o que Deus nos chama é pegar aquilo que ele fez, por exemplo, a madeira, e cuidar disso, multiplicar, e através disso a gente continuar o processo da criação. Então significa que Deus ele não criou e a criação parou. Deus nos chama para sermos como ele é, criadores, seres que pegam aquilo que ele criou, matéria-prima, e a gente dá continuidade nisso. Primeira coisa, você pegou aqui comigo? Glória a Deus.
E isso basicamente é Deus apresentando o trabalho ao homem, né? O trabalho ele é algo bom, é algo que vem de Deus, é algo que engrandece e enobrece o homem, e é um propósito que Deus dá. Então, você fala assim, pastor, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, o salário que eu ganho, as coisas que eu tenho. Em uma certa forma, isso é verdade, mas entenda que se a gente foi criado e antes disso já tinha sido criado uma série de coisas, esse princípio vale para nós hoje também. Que princípio, pastor? Quando você vai trabalhar, alguém tem que soprar oxigênio nos seus pulmões, sim ou não? Porque na época do Covid teve gente que tentou respirar e não tinha oxigênio e morreu. Ou seja, se Deus não soprar fôlego de vida todos os dias, a gente nem da cama levanta. Se Deus não te dá força para você chegar onde você precisa chegar no seu trabalho, levantar, andar, tem gente hoje que não tem mobilidade, tem gente que está acamada, até consegue respirar, mas está acamada, não tem energia, não tem saúde. Se você com saúde, com fôlego, vai trabalhar, mas você não tem sabedoria, você não tem inteligência, se você não tem algo que possa acrescentar em algum lugar, você vai chegar e você não vai poder contribuir. Ou seja, o resultado que a gente dá, ele vem, antes disso, vem uma série de coisas que é o próprio Deus que coloca para que a gente consiga trabalhar. Você está aqui comigo? Glória a Deus. Pronto, isso eu acho que é importante você pegar, porque assim como era no Éden, é hoje. Tudo que nós temos tem uma base daquilo que Deus estabeleceu primeiro, antes, e a gente pega aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e a gente multiplica. Vocês estão comigo? Então, a gente vê agora no verso 15 a 17, uma continuidade disso. A Bíblia diz aí que o homem poderia comer livremente, diga comigo, livremente. Lembre que o amor de Deus ele é baseado em liberdade. Ou seja, quando Adão e Eva, eles comem dessa árvore que Deus disse não coma, a pergunta que não quer calar é: Adão e Eva comeram dessa árvore porque tinham necessidade ou falta de alguma árvore no jardim? Significa que a gente não peca porque a gente tem necessidade do que nos falta. Ninguém peca porque algo está faltando. A gente peca porque está cobiçando ou desejando. A gente é ingrato pelo que tem e estamos desejando aquilo que não temos. Estamos colocando os nossos olhos no que não temos e não somos gratos daquilo que já temos, que Deus colocou na nossa vida. Você está comigo? Por exemplo, tem alguém que é casado aí? Meu Deus, cadê os casados? Vocês estão vivos? Quem adultera, não adultera porque não tem um parceiro. Ou seja, a gente não adultera por necessidade. Era Davi. Davi viu Batseba. Davi tinha poucas mulheres? Não era nem só uma. Na época, o homem poderia ter mais mulheres. Então, quando ele peca, ele não peca por uma necessidade, por falta. Ele peca porque a cobiça. O nosso coração ele é muito inclinado àquilo que nos falta. E esse princípio de inclinar o coração para o que falta é o princípio que fere a gratidão. A gratidão é reconhecer que, como o Felipe Sateles falou aqui, se nós temos Jesus, nós já temos tudo o que nós precisamos. A própria promessa não é o que virá, é quem já veio. Ele é tudo o que nós precisamos. E o resto vai ser acrescentado na nossa vida. Então, quando Adão e Eva eles pecam, eles estão quebrando um limite. Diga comigo, limite. O amor é baseado em liberdade, mas a liberdade ela é fruto de uma escolha que nós precisamos fazer. E toda escolha, ela também tem limites que são estabelecidos. Por exemplo, quando Deus ele cria o mar, Deus estabelece o limite para que as águas não passem daquele lugar. Presta atenção nisso aqui. Quando as águas, que são o limite que Deus estabeleceu, elas passam da barreira, o limite que Deus estabeleceu, esse ultrapassar limites que Deus estabelece, é o que a gente chama hoje de tsunami. Um tsunami é as águas passando de um limite que Deus falou assim, ó, até aqui. Quando passa do limite, esse passar do limite, ele provoca morte, destruição. Significa na nossa vida que todas as vezes que nós ultrapassamos um limite que Deus estabelece, o fruto de ultrapassar um limite que Deus estabelece será sempre morte e destruição. Você está comigo? Então, o amor de Deus ele é baseado em liberdade,
essa liberdade, ela precisa ser uma escolha, e essa escolha está sempre baseada em alguns limites. Por isso que a palavra diz, tudo me é lícito, mas estabelece um limite. Qual é o limite? Nem tudo convém. O que Deus está falando? Filho, você pode, mas tem algumas coisas que eu vou colocar através do meu Espírito na sua vida que são um limite, dizendo assim, ó, é até lícito, mas tem coisas que não convém, ou seja, não faça. O homem, ele tem esse princípio desde o Jardim do Éden. Algumas pessoas falam, pastor, eu não vejo o sentido de Deus colocar uma árvore que o homem não possa ter. Era só tirar a árvore. Só que se Deus tira, não é só uma árvore. Ali é o livre-arbítrio, ali é o direito da escolha. Diga comigo, escolha. E por que tem aquela árvore no meio do jardim? Porque o princípio da escolha é o que garante a liberdade para que o homem possa se relacionar com Deus. O homem não pode ser obrigado a obedecer a Deus. Ele tem que escolher obedecer a Deus. Ele tem que escolher confiar que Deus já deu tudo o que ele precisa. E porque Deus é o seu provedor, Ele não vai olhar para o que falta, o que não tem, Ele vai olhar para o que Ele já tem. E ser grato por aquilo e dizer, o que eu tenho já é suficiente. Glória a Deus, aleluia. Significa então, gente, que a árvore é uma oportunidade para que o homem escolha. Significa que na nossa vida, todos os dias, a gente vai acordar e a gente vai ter que fazer a mesma escolha. A palavra diz assim, ó, eis que eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. No final o versículo diz assim, ó, escolha. Pergunta, gente, Jesus morreu por todas as pessoas? Todos serão salvos? Porque entre isso aqui existe o direito da escolha. O diabo, ele não pede licença, ele entra, tanto que o nome disso é possessão, ele possui, entra, e tendo brecha, ele entra, sem perguntar, sem pedir, mas Deus, ele fala assim, ó, eis que estou à porta aí, se alguém abrir, ou seja, se alguém escolher abrir, aí eu entro. O princípio da salvação é o mesmo princípio da árvore do conhecimento, o direito da escolha. Jesus morreu, mas a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus escolheram não receber. Mas a todos que receberam, tem alguém aqui? Glória a Deus. Ele nos tornou filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. O povo judeu, em sua maioria, olhou para Jesus e escolheu não reconhecer Jesus como o Messias. E por causa disso, o julgamento dele será um, o da igreja será outro. Por causa disso, graças a Deus, nós somos incluídos na promessa. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus disse assim, ei, o banquete, né? Vai lá e busca aqueles que querem, porque quem eu queria não quer ir para a minha festa. Então, vê aí quem quer, chama eles aqui, e todos que quiserem receberem serão aceitos no meu reino. A parábola das bodas que está escrito na Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto da criação, do Éden. O princípio da escolha sempre foi baseado em um amor em liberdade. E a última coisa, para a gente fechar essa primeira parte. Glória a Deus, aleluia. O tipo de relacionamento que Deus tem com o homem é um relacionamento totalmente baseado em algo voluntário. Entenda que a gente vai daqui a pouco falar um pouco mais sobre o pecado. O diabo, ele escraviza. Deus não. Algumas pessoas olham para o que acontece, por exemplo, no carnaval e ficam pasmas. Rapaz, como que as pessoas podem matar, se prostituir, roubar? Deixa eu dizer para você. Quem está lá no carnaval que não é de Jesus, está morto espiritualmente, sim ou não? Quem está morto espiritualmente é escravo do pecado. Escravo não faz o que quer. Ele não tem o direito da escolha. Ele tem que pecar. Porque quem está sobre ele é o pecado em si, que é o próprio inimigo. Então, eles não têm a escolha. Ou seja, o que eles fazem é isso aí mesmo. Não tem outra possibilidade. É aquilo.
o fato da gente pasmar deveria ser alguém que está no carnaval, que não é mais escravo do pecado, que é um cristão desviado. É o desviado que está lá, ele já teve essa escravidão quebrada, o grilhão já foi quebrado, e agora ele escolheu voltar para o Egito. Aí a gente deve pasmar. Por quê? Porque ele não está mais como aquelas pessoas que não têm escolha, estão lá cegas espiritualmente, estão lá porque o diabo enviou elas para matar, roubar e destruir, para fazer a obra dele. Mas um desviado, alguém que conhece, que não é mais escravo do pecado, ele escolheu voltar para o pecado, voltar para o mau caminho, e aí Deus fala assim, ó, é o seu direito, eu não quero isso para você, mas você escolheu, e esse é o relacionamento que Deus tem conosco. E o que acontece? Quando Deus ele nos dá o direito da escolha, depende muito mais da gente do que de Deus. O resultado da nossa vida depende muito mais da gente do que de Deus. Por que algumas pessoas prosperam? A gente viu o testemunho. E outros não prosperam. Porque nem todos querem cumprir os princípios da palavra. Quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Quem não cumpre princípios, Deus não cumpre promessas. Porque uma coisa está vinculada à outra. O resultado da nossa vida hoje, por exemplo, a Bíblia diz para a gente ser santo, como Ele é, que nós estamos em um processo de santificação. Quem escolhe não pecar, não é Deus, sou eu e você. Quem escolhe orar todo dia, não é Deus, sou eu e você. Quem escolhe ler a Bíblia, não é Deus, sou eu e você. Quem escolhe jejuar, não é Deus, sou eu e você. Quem escolhe vir para a igreja, não é Deus, sou eu e você. Quem escolhe servir, não é Deus, sou eu e você. Glória a Deus, aleluia. Entenda, o Senhor, Ele pode te direcionar, impulsionar, Ele pode te mostrar o caminho, mas quem dá o passo é você. Glória a Deus, aleluia. Porque o tipo de relacionamento que Deus tem com o homem não é um relacionamento de escravidão. Deus poderia nos forçar a fazer o que é bom, Fala a Deus. mas Ele não força. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu quero fazer o bem, mas nem sempre faço. Acabo fazendo o mal que eu não quero. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não força ninguém a fazer nada. Nós precisamos escolher todos os dias fazer o bem. E se hoje a gente ainda peca, e eu nem vou perguntar se alguém peca, porque quem dizer que não peca já está em pecado, é mentiroso. E quem disser que peca vai se sentir constrangido, né? Mas todos nós que falhamos o alvo, que é o pecado na vida do crente, eu quero acertar. Paulo falou, eu quero acertar, mas nesse querer acertar acaba errando, falhando. A gente precisa entender que toda quebra de limite vai gerar uma consequência. Deus perdoa? Sim. Mas existe a consequência do pecado. Deus ele não te livra da consequência do seu pecado, Ele te livra da morte. Glória a Deus, aleluia. Vamos avançar para o ponto 2, eu vou falar um pouco mais sobre isso. A resposta que Deus dá para o pecado, ou para o pecador, é misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Em Gênesis capítulo 3, verso 22 a 24, vamos ler o que está escrito e a partir daí eu vou trazer alguns ensinamentos. Diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem, mas também o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Verso 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Amém até aqui? Então, o homem peca e Deus tem que expulsar. Por que Deus expulsa o homem? Primeiro, Deus, que é santo, Ele não pode viver no mesmo espaço que o pecado. A Bíblia diz assim, ó, onde há trevas não há luz, mas onde há luz não há trevas. No pecado, no Éden só havia luz. Quando entrou o pecado, alguém tem que sair. Porque onde há luz, não há trevas. Deus teve que fazer o quê? Afastar as trevas, criar um plano que Ele já tinha, o plano da redenção, que é o retorno ao Éden, para que aquele que estava em trevas visse
a maravilhosa luz chegando, recebesse essa luz e agora pudesse voltar novamente iluminado, para se encontrar com aquele que é a própria luz. Afinal de contas, lá na Jerusalém Celestial não vai ter sol, porque o próprio Deus será aquele que nos ilumina. Glória a Deus, aleluia. Deus tem que expulsar o homem. Aí você fala assim, pô, Deus é malvado. Não, irmão, se Deus não nos expulsasse, a gente seria fulminado. Fulminado, irmão. Porque o pecado na presença de Deus, ele é extinto. Fala a Deus. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Isso significa que existe sempre uma medida muito maior de coisas boas da parte de Deus do que de Satanás. Quando eles entram em uma balança, sempre vai pender para Deus. Então todo pecado ele sai, ele vai embora, ele morre, ele é destruído, e toda a luz que permanece, ela permanece naquele lugar. Você está comigo? Se Deus não expulsa o homem, Deus perde o homem para sempre. A gente teve que ser retirado. Isso é um sinal de proteção. A resposta que Deus dá não é uma resposta de exclusão, mas é uma resposta de misericórdia. E você sabe qual é o conceito de misericórdia na Bíblia? O conceito de misericórdia, ele caminha junto com o conceito da graça. A misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. Por exemplo, você peca, e a Bíblia diz que o fruto do pecado é o quê? Mas como existe a misericórdia, Deus ele te poupa da morte. Ele te protege para que você não morra. Isso é misericórdia. Se ele julgasse você por todo o erro que você faz, você já estaria morto há muito tempo. E a palavra diz assim, ó, graças a Deus pela sua misericórdia, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus, porque essa misericórdia se renova dia após dia. Glória a Deus, aleluia. Se hoje eu e você estamos aqui, não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom e porque a misericórdia está operando. Porque quando a gente falha, a gente deveria receber morte, mas Deus está nos poupando na morte, nos dando tempo para que a gente se arrependa e volte a fazer o que é certo. Isso é misericórdia. Já a graça é o contrário. É você receber aquilo que você não merece. Quem merece cura? A gente não merece. A gente recebe porque, pela graça de Deus, Ele pega o que é nosso e dá o que é dele. A gente não merece prosperidade, mas a palavra diz que Ele se fez pobre, para que através desse processo a gente se tornasse rico. Isso é graça, é você receber o que você não merece. A misericórdia é você não receber o que você merece. É o contrário, você está comigo? Glória a Deus, aleluia. Toda vez que você lembrar desse princípio, você não deve usar esse princípio como libertinagem. E aí, como muita gente às vezes fica, pastor, começa a falar de graça, o pessoal começa a pecar. Já vou falar sobre isso. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada pastoral, acompanhando gente, lidando com gente 24 horas aí por dia, eu não conheço ninguém que ligou para mim pedindo permissão para pecar. Nunca. Ninguém nunca me pediu, Saulo. Pastor, eu estou te ligando só para avisar que eu vou dar uma pecadinha ali e já volto. Irmão, não existe. A gente peca porque a gente escolheu pecar. Você não precisa de... porque pregou graça eu vou pecar. Irmão, você não pede licença para pecar, você escolhe pecar e acabou. Não vai dar desculpinha que você está pecando por causa disso, da sua mãe, enfim, vai dar sua desculpa. A gente pode tentar justificar os nossos erros. O melhor é você reconhecer e não justificar. Quando você reconhece, se arrepende, você recebe a justiça de Deus. Quando você tenta se justificar por conta própria, irmão, aí nem Deus pode fazer nada. Glória a Deus, aleluia. Dá desculpinha para Deus, dizendo, porque eu pequei por causa disso. Não, irmão, você pecou porque você escolheu pecar. Assuma, se arrependa e vá fazer o que é certo. Glória a Deus, aleluia. O pecado, ele não pegou a Deus de surpresa. Entenda que se a relação entre Deus e o homem é baseado em amor, e esse amor precisa ser
a escolha, liberdade. Deus sabia que existia uma probabilidade do homem escolher o que é errado, sim ou não? Por isso que Deus não foi pego de surpresa e ele já tinha um plano. A Bíblia diz que o cordeiro que foi sacrificado, ele foi sacrificado quando? Cadê os teólogos? Fala mais alto, César. Tá rouco? Vou te ajudar. Mas foi ele que falou. Antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? É que Deus não fez assim, ó, rapaz, deu ruim. E agora? O homem pecou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Antes de tudo ser criado, o cordeiro já estava pronto. Porque Deus fala assim, ó, se o homem escolher me desobedecer, eu já tenho um plano. Glória a Deus, aleluia. Jesus, irmão, ele não é um plano B. Jesus, ele não é um jeitinho brasileiro de Deus. Ah, já que o homem pecou, eu nem imaginava. Tinha tanta árvore no jardim, eu não imaginava que o homem ia pegar justamente a árvore que estava lá, a única árvore. Não. Deus sabia que é direito nosso escolher, inclusive, pecar. Deus quer que você peque? Mas Ele te dá o direito. Fala a Deus. Como que nós estamos usando o direito da escolha hoje? Essa é a pergunta. Lembre-se que se a gente está pecando, não é porque existe falta. Não é porque existe uma necessidade de pecar. Porque em Cristo nós já temos tudo. Glória a Deus, aleluia. Você não precisa de mais nada para te preencher, porque Ele preenche todas as coisas. Glória a Deus. O pecado é uma tentativa de preencher um vazio. E eu estou aqui para dizer para você que se você está em Cristo, não existe mais vazio, Ele preencheu. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. O que está faltando é você reconhecer que Ele está em você, que Ele já preencheu e que não existe mais nenhuma necessidade que Ele não supriu. Uma das coisas que eu aprendo também na minha caminhada, já encaminhando aqui para o final, é que presta atenção, pior do que falta de conhecimento, que está escrito na Bíblia, o povo perece por falta de conhecimento. A gente repete isso. Pior do que isso, é o conhecimento errado. Quando alguém chega assim, pastor, eu já tenho 10 anos de igreja, 20 anos, 30 anos, 50 anos, Matusalém, 1000 anos. Se for um passado que você recebeu uma teologia saudável, uma revelação saudável sobre quem é Deus, enfim, alinhada com o Evangelho de Jesus Cristo, glória a Deus. Mas quando não é, irmão, meu Deus, é reforma. Reforma você tem que destruir, esvaziar tudo para encher de novo. E pense num processo difícil para o ser humano, é se esvaziar para que Deus possa encher de novo. E aí chega algumas pessoas na igreja, na nossa no caso, ela aprendeu, por exemplo, que Deus é amor, mas é justiça. Quando começa assim, eu já sei onde é que vai parar, né? Quando não vai pelo amor, pastor, vai pela dor. Isso não está na Bíblia não, tá? Essa história do que não vai pelo amor, isso aí são coisas que são ditas, e se eu quiser pegar vocês, eu vou dizer assim, ó, como está escrito naquele versículo, amém, gente? Muitos vão levantar a mão achando que está na Bíblia, mas não está. Quem não vai pelo amor, vai pela dor, está onde? Vai pesquisar. É heresias mesmo. Livro das heresias, Saulo está dizendo aqui, lá no 666. É. Gente, o conhecimento errado, ele faz você entender Deus errado. Se você não entende Deus e as coisas de Deus da maneira certa, você vive uma vida que não é a vida que Deus planejou para você. As pessoas acham assim, pastor, eu estou enfermo e Deus falou comigo que Ele está querendo me ensinar alguma coisa com essa doença, que Ele está me provando, porque eu fiz algo lá no passado, e eu entendo que é um castigo de Deus na minha vida. Gente, isso não está alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa entender uma coisa,
Eu não estou inventando coisa. Eu vou te mostrar pela palavra. O relacionamento que Deus tem conosco é o mesmo relacionamento que Deus tem com Jesus Cristo, o seu Filho. Se você é pai, um bom pai, você não ama mais um filho do que o outro, sim ou não? Você não trata filhos de uma maneira diferenciada. Você ama todos da mesma maneira. Deus nunca colocou doença em Jesus. Nunca. Nenhum pai coloca doença no seu filho. Pelo contrário, o pai leva para o melhor médico, tenta pagar o melhor plano de saúde para curar o filho. Você está comigo? Então, quando alguém chega assim, pastor, Deus colocou uma doença. Irmão, então deixa aí. Porque o que eu fui ensinado é para a gente orar a Deus para Ele tirar a doença. Mas se Ele colocou, eu vou orar para quem? Eu não tenho o que fazer, Saulo. Se Deus colocou, eu vou dizer, Deus, então tá bom, seja feita a tua vontade. E lembre-se que a doença, que é fruto também da queda do homem, porque o homem não adoecia, o homem foi feito para viver para sempre. A doença, ela é fruto do pecado. A doença, ela tem como fim morte. Se a gente não trata uma doença, no final vai fazer o quê? Morreu. O remédio está aí para tratar, para não deixar inflamar, enfim, virar coisa generalizada e acabar a gente morrendo. A gente trata e, consequentemente, a gente é liberto daquele processo que levaria a gente à morte. E isso tudo é fruto de um conhecimento errado. E hoje, se você não alinhar o seu conhecimento com o Evangelho de Jesus Cristo, o tipo de relacionamento que você terá com Deus não será o que Deus preparou para você. É muito melhor alguém chegar hoje, verde, não sabendo de nada, para a gente poder ensinar, doutrinar, levar para o ensino, explicar o que Jesus fez. E aí você começa a viver aquela revelação alinhada mesmo, certinha, do que você chegar aqui todo destruído. E se esse é você, irmão, você vai ter um trabalho muito maior, mas é possível. Só não viva sem convicção de quem você é em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você prestou atenção no testemunho do nosso irmão aqui, nosso membro lá da Pituba. Bem resumido, ele falou assim, ó. Eu sou novo convertido, enfim, estava desviado, não conheço muito da palavra, não sei se você viu ele falando assim, ó, eu não conhecia muito da palavra, alguém me mandou uma mensagem, ele disse até um líder religioso, não entendi bem, enfim, alguém mandou uma mensagem para ele, alguém que é espiritualizado, de alguma religião, ou de alguma igreja, pastor, não sei, e a mensagem que a pessoa mandou, que tipo de mensagem? Ele falou assim, rapaz, nem eu acreditei, para que aquela pessoa me mandou aquilo? Se você sabe quem você é, você sabe que a palavra diz, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Só que tem alguém lembrando do seu pecado. Se eu conheço a palavra, eu vou dizer, irmão, você pode estar tentando lembrar, mas Deus e eu já esqueci. Não adianta você lembrar. Glória a Deus. Quem precisa esquecer, já esqueceu que é Deus e eu. Glória a Deus. Mas porque ele não conhece a palavra. Aquilo veio, abalou ele espiritualmente. Ele estava no lugar certo, que era na igreja, e ele falava assim, eu ouvia a palavra, mas não conseguia me conectar, porque eu pensava que não tinha mais jeito para mim. Gente, isso foi alguém que se considera alguém que conhece a Deus, ensinando, tentando ensinar, eu acredito, porque não é possível que alguém vai mandar uma mensagem dessa, querendo destruir a outra pessoa. Eu acho que existe uma boa vontade por trás, tentando ajudar, mas como que eu vou ajudar você? Fazendo algo que Jesus nunca fez. Gente, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus. Nós não podemos fazer algo que Jesus não fez, ensinar algo que Jesus não ensinou. Como é que Jesus trata o pecador? A figura do pastor é o cajado. Se você estudar como que um pastor trata a ovelha, aquele cajado é para bater na ovelha? Então por que a gente quer, às vezes, pastor, tem que bater mais? Bater mais em quê? O cajado não é para bater em ninguém, não. Sabe o cajado onde é que bate? No lobo. Porque o lobo quer entrar lá no aprisco das ovelhas e querer comer as ovelhas. Aí o pastor pega o cajado e bate no lobo. É a gente batendo no diabo. Pum! Glória a Deus. Aqui não, Satanás. Nessa casa não. O cajado para a ovelha, vem para perto. Vem. Glória a Deus, aleluia. Por que nós tratamos você assim? Porque nós temos o entendimento da palavra dessa forma. Quando nós olhamos para Jesus,
A gente não está aqui olhando para pastor ABC, para a igreja ABC, para a denominação ABC, não. Estamos olhando para a Bíblia, olhando como que Jesus tratava a sua igreja. Como que Jesus ensinou aos seus apóstolos. A igreja, quando nasceu com bases, com pilares, com um coração, com uma visão, com uma missão. Essa é a visão, essa é a missão que temos que preservar. Tudo que for contrário ao ensinamento de Jesus Cristo, a palavra diz que seja anátema. Você está aqui ou já foi? O plano nunca mudou. O plano sempre foi resgate. Sempre foi Deus ter os seus filhos, a sua criação. Em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15. Já vamos aqui para o nosso final. Alguns versículos para a gente fechar. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente que a palavra está dizendo já era o próprio Cristo, que eu falei, o cordeiro que estava lá, foi ele que a palavra diz que, tendo tomado os principados, os potestades, expôs eles publicamente na cruz. Era o processo da redenção, era o próprio Jesus, pegando aquela serpente, esmagando as obras das trevas, desfazendo as obras das trevas. Isso tudo já estava anunciado desde o Éden, porque o plano nunca mudou. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15 também diz assim, abre aí comigo, Hebreus capítulo 2, verso 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse. A palavra de Jesus é uma palavra de liberdade, de libertação, de quebra de jugo, quebra de corrente, quebra de grilhões. Libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram, o que, gente? Escravizados pelo medo da morte. Esse NX, eu estou aqui só para lembrar para você. As correntes já foram quebradas na sua vida. Você e eu não somos mais escravos do pecado. A lei que opera em nós não é mais a lei da morte. É a lei do Espírito e da vida. Agora, cabe a nós escolhermos certo. Todas as vezes que nós escolhemos pecar, espiritualmente falando, é você pegar aquelas correntes que estavam já no chão, e você, não o diabo, nem Deus, você pegar aquelas correntes e colocar nas suas próprias mãos. E Deus está olhando para você. Por que você está pegando de novo essa corrente? Eu já despedacei essa corrente. Eu já libertei você. Todas as vezes que você peca, filho, você está pegando as correntes que eu libertei você, e você se acorrentando novamente. Ei, filho, nessa noite, joga essa corrente fora. Para de escolher o pecado. Começa a escolher me amar. Começa a escolher obedecer. Começa a fazer diferente do que Adão fez. Começa a ser grato pelo que eu já fiz. Começa a entender que eu sou mais do que suficiente para você. Tira os seus olhos do que te falta e coloca os seus olhos em mim, que sou o autor e o consumador da tua fé. Fica de pé no seu lugar, CNX. Nós vamos adorar a Deus nessa noite. E eu oro, o Espírito Santo, fala agora com os teus filhos, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, com os olhos em Ti, Pai, que toda condenação, a palavra diz agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida está sobre nós, Pai. Nessa noite, se ainda existe mente de condenação, eu declaro sendo quebrada agora em nome de Jesus, que todo pecado, toda consciência de pecado caia, e venha a consciência de justiça, Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. Levanta as suas mãos e adora Jesus nessa noite. Em nome dele, aleluia. Todos os olhos fechados essa noite. Eu queria fazer mais uma oração nessa noite. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Tudo que eu preguei aqui foi para pessoas que já estão em Cristo, e a palavra diz que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo.
Pastor, eu não sei se eu entreguei, eu não sei. Se você não sabe, então você precisa fazer uma coisa nessa noite. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, no verso 9, que se você crê em Jesus com seu coração e com a sua boca você confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma oração que eu já fiz, muitos já fizeram nesse lugar. Uma oração que vai te conectar com Deus através de Jesus Cristo. Não é sobre fazer parte de uma religião, de uma denominação, de uma igreja. Não é sobre isso. É sobre você se tornar filho de Deus através de uma pessoa que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nessa noite eu vou contar até 3. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que quando eu disser 3, você simplesmente erga a sua mão o mais alto que você puder. Eu vou celebrar Deus pela tua vida e eu vou orar junto com você. Vocês estão prontos? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar, CNX. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Tem alguém aqui essa noite? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Alguém dizendo, eu vejo a tua mão lá no fundo. Tem mais alguém? Mais alguém, querido? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Alguém que estava afastado, desviado e quer voltar nessa noite? Eu quero orar pela tua vida. Levanta a sua mão. Eu vejo outra mão perto ali. A unção está desse lado aqui, hein? Quem mais? Quem mais? Eu quero orar por você. Tem mais alguém nessa noite? Mais alguém? Toda a igreja, feche seus olhos. Repita comigo, diga eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga, escreve meu nome no livro da vida. Diga, eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar.